Se você convive com o limpador de chaminés, é impossível que você não seja contaminado pela fuligem. Essa é uma frase que eu gosto muito e acho que ela traz uma reflexão que nos ajuda a entender o impacto que o ambiente tem em nossas vidas. O impacto no nosso comportamento alimentar, nos nossos hábitos, no nosso estilo de vida e na construção de nós mesmos. Muitas vezes, durante o processo de emagrecimento, de ganho de massa muscular, a gente acaba não tendo de forma tão consciente como isso acaba impactando o nosso comportamento no dia a dia, os nossos hábitos de forma geral. E esse eu acho que é um tópico que vale muito a pena a gente trazer, a gente refletir. Em um vídeo anterior, eu cheguei a falar brevemente sobre isso e devido aos comentários positivos e a conversas que eu tive recentemente aqui no consultório com alguns pacientes, eu vi que vale a pena a gente separar um vídeo para falar especificamente sobre isso. Ao iniciar o processo de mudança de estilo de vida, melhora da alimentação, melhora da qualidade e consistência do treino, muitas vezes as pessoas começam bem motivadas e começam a esbarrar em aspectos ambientais. Por exemplo, um amigo que chama para comer de forma muito insistente, o companheiro que não entende exatamente ali o processo, uma tia, uma avó, pessoas ali ao seu redor que muitas vezes até na melhor das intenções acabam te oferecendo comida, te oferecendo algumas coisas, no sentido de que é só dessa vez, um pouquinho não faz mal, você já treina tanto, você pode. E essas coisas começam a nos desvirtuar do caminho que a gente está se propondo a seguir. E a ideia aqui, obviamente, não é a gente ficar bitolado em uma bolha também de ficar só pensando em dieta e treino e não saber se relacionar. O grande ponto aqui é a gente entender esse equilíbrio, entender como colocar os nossos limites, mas principalmente também começar de forma intencional, modular sobre esse ambiente e deixar a sua influência exercer sobre o ambiente, não só você ser influenciado pelo ambiente. Então, quando a gente está cercado de pessoas negativas, pessoas que só veem barreira em tudo, só coloca problema, te desmotiva, te desanima, associa ali o processo de melhora de composição corporal como um sacrifício, como algo totalmente fora da realidade, que só é possível tomando um monte de suplemento, tomando um monte de hormônio, esse tipo de pessoa acaba drenando muito a nossa energia. E isso é algo para a gente começar a olhar de forma intencional, porque de forma geral as pessoas são medíocres, não no sentido pejorativo da palavra, mas no sentido delas estarem ali habituadas a estar na média. Quando a gente começa a pensar um pouquinho diferente, essas pessoas começam muitas vezes de forma intencional ou não, querer te trazer de volta para essa média. E uma coisa que acontece muito é toda uma construção de pensamento, de hábitos, de comportamentos também, tanto no núcleo familiar, tanto no local aonde você foi criado. Então a gente tem aquela máxima, por exemplo, que muita gente fala: não, eu tenho uma genética para ganhar peso. E apesar de, hoje na ciência, a gente saber que tem sim alguns genes que podem favorecer um apetite mais aumentado, um ganho de peso mais facilitado, isso não é um fator determinante para aquela pessoa vir a desenvolver obesidade, vir a ter realmente uma grande dificuldade de perder peso. Muitas vezes o que acontece é o seguinte: ela pode sim ter o fator genético, porém ela foi criada também num ambiente obesogênico, aonde desde criança, por exemplo, ela foi condicionada que comer o brócolis, comer o legume era algo ruim e que para ganhar ali o chocolate, ela precisaria, por obrigação, comer os legumes, comer os vegetais, e aí como recompensa ela ganharia o chocolate. Ou seja, desde criança ela foi condicionada a entender que brócolis, frutas, legumes são coisas ruins que ela tem que comer por obrigação e que o chocolate é uma recompensa. Quando ela, de repente, ali tem uma conquista, tem alguma coisa importante, a recompensa muitas vezes está associada também à comida, em contexto ali de família, de fim de semana, às vezes até durante a própria semana, tudo que ela tem contato são alimentos que vão favorecer o ganho de peso. Muita gordura, muita fritura, excesso de carboidratos, não ter de forma consistente frutas e legumes, muitas vezes sedentarismo também, por conta da família que não incentiva o exercício físico, não incentiva uma alimentação mais saudável, a prática de algum esporte. Então observa que desde antes dessa pessoa ter a capacidade de pensar por si mesma, ela foi condicionada de
todos os lados a ter um estilo de vida, a ter um padrão de comportamento que condicionou ela a ganhar peso ao longo do tempo. Então, reforçando, por mais que possa existir, e em vários casos realmente existe, o fator genético, não é ele o determinante. A gente sempre vai ter o fator ambiental. Então, beleza, você pode ter a genética, mas essa genética realmente só vai repercutir em algum resultado se o ambiente favorecer. E aí, muitas vezes, o que junta é isso, é a pessoa que já tem ali a genética dentro de um ambiente obesogênico que muitas vezes foi construído ao longo de uma vida inteira. Então, condicionando esses comportamentos alimentares, condicionando hábitos. Ah, depois do almoço tem que ter a sobremesa. Por que que tem que ter a sobremesa? A sobremesa também não poderia ser uma fruta? Por que que todos os dias tem que ter algum doce? Por que que depois do salgado tem que ter a recompensa? Para pensar sobre isso friamente e ver que nada disso faz realmente algum sentido. Tudo isso são hábitos e são crenças que foram ali implementadas pra gente e que a gente às vezes simplesmente aceitou sem questionar. Então, quando eu falo sobre influenciar o ambiente ou como entender o ambiente que você tá, o ambiente que você foi criado e como isso impacta no seu comportamento alimentar, isso é fundamental para que você consiga desenvolver de fato uma boa relação com a comida, que você aprenda a entender o porquê você se alimenta como você se alimenta, refletir o que faz você comer, o porquê você está comendo, por que precisa ser dessa forma, e você começar a trazer mais para uma racionalidade o seu comportamento alimentar. Então sair de, é gostoso, eu vou comer, eu preciso comer até passar mal, depois do almoço tem que ter um doce, depois do jantar tem que ter um chocolate, tem que ter alguma coisa, eu não consigo passar um dia sem beliscar alguma coisinha. São várias camadas que a gente precisa parar para refletir, para investigar, que refletem o nosso comportamento alimentar, e isso vai muito além da prescrição de uma dieta. É claro que a gente ter o norte, saber ali qual é teoricamente o certo a se fazer a maior parte do tempo é importante, porém, isso só se torna algo que realmente faz sentido e que seja sustentável quando a gente tem todo esse background bem trabalhado, bem estruturado e muito bem racionalizado. E aí, entendendo o impacto dessa influência social no seu comportamento, na sua construção como indivíduo, para se questionar. As pessoas com quem você anda está congruente com o ser humano que você quer ser? Se você é uma pessoa que está querendo ler mais e estudar mais e anda com gente que não está nem aí para isso, que vai te zoar porque você está estudando, se você quer reduzir álcool, mas só tem amigo que todo fim de semana, toda sexta-feira só te chama para beber, se tu quer, por exemplo, virar vegetariano, mas só tem ali amigo que todo dia, todo fim de semana quer ir para churrascaria, entende que você está criando um ambiente onde você vai dificultar muito que você consiga exercer uma mudança significativa. Entenda o seguinte, não é uma questão de você ser snob, ser prepotente, ser arrogante. É uma questão de você assumir para você que você está buscando a sua melhor versão de si mesmo e estar disposto a pagar o preço para isso. E aquela máxima também, a sua nova versão vai te custar a sua versão atual. Então, algumas coisas talvez você precise abrir mão. E lembre-se que não existe um ambiente ou alguma pessoa que seja indiferente, que seja neutra. Se o ambiente não está te agregando, não está te impulsionando, ela já está te atrapalhando, porque simplesmente para você conseguir se manter fazendo o que você está se propondo a fazer, a quantidade de energia que você vai precisar investir é uma energia muito grande. Por outro lado, quando você está num ambiente onde as pessoas têm valores, crenças e objetivos em comum, tudo isso flui de forma muito mais leve, muito mais prazerosa e com muito mais eficiência. Não sei se você tem uma experiência dessa que eu vou dizer agora, mas caso não tenha, recomendo que você busque, que é o seguinte, é você fazer um treino com uma pessoa que seja mais avançada do que você. O que é muito comum? A gente achar que já treina muito bem, achar que a gente já está conseguindo explorar o nosso máximo. Eu mesmo, por exemplo, durante a faculdade, quando a gente começa a estudar um pouco mais, achar que já está sabendo ali de muita coisa, a gente fica ali um pouquinho mais acomodado, achando, não tem mais para onde evoluir e tal. Mas quando você se permite ter a experiência de treinar com alguém mais treinado, mais avançado que você, no primeiro e segundo exercício já vai perceber
que seu treino estava muito abaixo do que realmente poderia estar, e você mantendo uma rotina de treino com aquela pessoa, você vai ver o tanto de potencial que você estava deixando de explorar. E esse exemplo aqui que eu estou trazendo em relação a treino, isso se aplica, na verdade, a qualquer outra área da sua vida. Fazer uma dieta, por exemplo, às vezes só é difícil para você de segunda a sexta, porque você convive com pessoas que não conseguem ficar 1, 2, 3 dias ali mantendo bom equilíbrio na alimentação. E sempre que a gente fala dieta, existe ainda uma crença, né, de algo necessariamente restritivo, mas se você me acompanha, você já sabe. Dieta não necessariamente a gente associa com restrição. É algo saudável, algo equilibrado, que vai ter tudo que você gosta, mas em quantidades dentro de uma racionalidade. Mas é isso, quando ali você não tem esse norte, essa referência, parece algo fora da realidade, parece algo muito difícil, e dentro da consultoria, a gente busca justamente fazer isso, é criar um ambiente que vai te impulsionar, não só em relação a dieta e treino, mas em relação a sono, em relação à cognição, até a vida profissional também fica muito melhor, justamente porque você está crescendo como ser humano. E uma coisa muito curiosa é que esse tipo de coisa só passa a fazer realmente sentido quando você experiencia na sua vida a diferença que isso faz. Então, até puxando um exemplo pessoal meu, apesar de eu saber de todos esses hábitos, de todos os pilares, de conversar muito sobre isso, quando a gente realmente coloca em prática, a mudança é absurda. Então, por exemplo, quando eu fui morar com a minha mulher, a minha qualidade de vida melhorou exponencialmente. Por quê? Porque ela começou a me ajudar muito em todos os pilares. Então eu já fazia dieta, mas passei a fazer dieta melhor ainda. Em relação ao sono, eu tinha uma dificuldade ali de conciliar a rotina de trabalho com sono, equilibrar isso de forma saudável e conseguir ajustar muito isso. Em relação a treino, a gente treina junto também, a gente se ajuda. Em relação à organização da rotina, da semana, os horários, as refeições, olhar para isso de forma intencional, a gente sentar às vezes com a pessoa ali que mora com a gente, que tá com a gente, seja um companheiro, algum familiar, e você trazer isso de forma séria para a pessoa, tu criar esse comprometimento é algo fundamental, porque muitas vezes também a gente acaba trazendo isso com uma brincadeira. Então vem uma tia, vem uma avó, o companheiro ali oferecer um doce, oferecer alguma coisa fora de hora, a gente meio que fala brincando que não pode porque tá de dieta, mas não passa a seriedade que isso deveria passar. Não consegue transmitir a importância que realmente aquilo vai ter na sua saúde, na sua qualidade de vida, na sua autoestima, na sua libido, na sua disposição. Então, quando a gente cria também esse compromisso, traz a pessoa para dentro do processo, isso é algo que você está modulando o seu ambiente de forma intencional, e os frutos disso é algo incrível. Aqui na consultoria, por exemplo, quando a gente tem uma pessoa ali, um casal, por exemplo, uma pessoa começou primeiro e depois a outra pessoa do casal entrou junto, os resultados deslancham, justamente porque as pessoas estão no mesmo ambiente, com a mesma rotina, com o mesmo propósito, com os mesmos objetivos, e a gente consegue potencializar isso muito mais. Então, a simples convivência já traz um impacto muito significativo, muito diferenciado, e como eu falei, é o tipo de coisa que às vezes só vai fazer 100% de sentido para você quando você consegue de fato viver e experienciar isso. Mas de forma inicial, se dá uma chance. E isso se aplica também em várias áreas. Então, por exemplo, quando a gente pega às vezes um podcast, uma entrevista de uma pessoa que a gente admira, que a gente se espelha, seja no âmbito profissional, em algum outro âmbito da sua vida, a gente vê simplesmente essa pessoa ali falar. Isso já traz uma motivação, isso já gera na gente ali uma vontade de fazer diferente, de fazer melhor. Agora imagina que intencionalmente você começa a ir atrás disso na sua vida, a buscar melhores conexões, a colocar barreiras em determinados relacionamentos, em modular esse ambiente para que ele jogue a seu favor. Então para pensar, por exemplo, quantas pessoas hoje na sua rotina, na sua vida, você consegue ter o tipo de conversa que a gente está tendo aqui agora? Será que essas pessoas que estão atualmente ao seu redor são pessoas que estão te encorajando, que estão te motivando, que veem o seu potencial? E principalmente, após refletir sobre essas perguntas, será que é com essas pessoas que você quer dedicar o seu tempo? E agora, saindo dessa parte de influência social e indo mais para uma parte de ambiente físico um pouco mais palpável, isso é algo também que é super possível e importante da gente modular de forma intencional.
Então, uma coisa muito simples, beber água. Se você tem dificuldade de beber água, deixe uma garrafinha grande perto de você e no início você vai precisar se forçar um pouquinho a beber água, porque seu corpo possivelmente está adaptado ali com um grau mais baixo de hidratação, mas depois isso se torna algo totalmente automático e muito mais fácil de você tornar isso realmente um hábito de forma consistente na sua rotina. Uma outra coisa que muita gente tem dificuldade é a questão de organizar a logística de refeições. Então, primeira coisa, não vá ao mercado com fome. A chance de você comprar besteira é muito grande. Quando você está ali à noite, à tarde, meio sem muito o que fazer, e lá no armário tem chocolate, tem biscoito, tem coisas que a gente sabe que tem que ter um consumo moderado, é muito difícil a gente não ceder. Então, essa modulação do ambiente físico também é fundamental. Ter atenção com o que entra dentro de casa, evitar comprar coisas que não estejam ali dentro do seu cardápio, tá com vontade de comer, cria essa dificuldade, cria essa barreira. Então, dificulta o erro e facilita o acerto. Quer comer tal coisa? Cara, vou precisar ir lá comprar, eu vou no restaurante, vou separar um momento para comer algo especial e não ter muito volume, não ter isso sempre à disposição, se você ainda não criou a maturidade para conseguir comer isso de forma mais racional. Outro ponto importante é pensar na logística e na organização das refeições. Tirar um diazinho da semana para preparar algumas coisas e já deixar congelado, ou então comprar marmitas congeladas. Muitas vezes esse investimento fica muito mais barato do que ficar pedindo iFood e acaba fazendo também muito mais sentido do ponto de vista financeiro. Ou então paga ali uma tia, uma avó para conseguir já preparar suas comidas, deixar congelado, porque se tu for pensar no que você vai comer na hora que tiver que comer com fome, a chance de tu buscar algo ali que não esteja dentro do seu planejamento é muito grande. Então ter também esse planejamento faz parte da modulação do seu ambiente. Outra coisa a se pensar quando a gente fala também de ambiente físico, é, por exemplo, o local que você vai treinar. A sua academia fica perto do seu trabalho, fica perto da sua casa, ou fica meio que entre os dois? Porque o ideal é a gente tentar ter um local ali de academia que vá facilitar dentro da sua logística. Então, se a academia é longe, tu tem que pegar transporte, pegar não sei o quê, isso acaba sendo um fator dificultador a mais, que quando você está motivado ali, você vai dar um jeito, mas a gente sabe que a maioria dos dias a gente não está motivado, então temos que jogar com o que é a realidade. Então já busca facilitar, já busca encaixar isso dentro da sua rotina e dentro de uma organização. Então, pô, vou treinar sempre antes do trabalho, sempre depois do trabalho, sempre na hora do almoço. Já tentar deixar isso também previamente estruturado para que você não precise investir energia mental pensando, hoje eu vou treinar em tal hora, amanhã eu vou treinar só se der e tal. E aí você começa a se perder, perde 1, 2 dias de treino, desanima, e quando vai ver, tu desandou, não porque tu tinha um planejamento de treino, de dieta ruim, mas porque você não estruturou o seu ambiente, a sua rotina de forma que vai te favorecer. Então, dentro dessa análise de ambiente físico, né, é muito importante a construção de hábitos que vão ajudar na sua consistência, na sua disciplina. Falamos aqui da questão da água. Às vezes você precisa treinar pela manhã e dá uma preguiça, então o simples fato de tu já às vezes já ir dormir com a roupa de treino pode ser uma coisa que facilita. Tu ter de forma bem estruturada a sua rotina de higiene do sono, então a partir de 6, 7 horas da noite já apaga todas as luzes, evita telas, tenta deixar o celular já um pouquinho mais de lado e incluir hábitos, incluir rotinas que vão te relaxar, como leitura, como meditação guiada, músicas relaxantes. Inicialmente, isso pode parecer fora da realidade para algumas pessoas, mas é o que eu falei, algumas coisas a gente só reconhece o verdadeiro potencial quando a gente experiencia aquilo. E tem aquela frase muito clichê hoje em dia de internet, que você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive, mas tudo que vira clichê por um motivo. Nesse caso do ambiente, é uma frase que eu acredito que faça muito sentido, e fica aqui a reflexão. Qual é o seu parâmetro? Você está se guiando pela mediocridade ou pela excelência? E lembrando, não a mediocridade no sentido pejorativo, mas de estar acomodado, habituado, confortável em estar ali na média das pessoas, ou você está buscando algo mais? Você está buscando um crescimento?
Então lembre-se que a simples convivência já é capaz de te colocar em outro patamar e passe a olhar de forma cada vez mais consciente das pessoas que você deixa entrar na sua vida, as pessoas que você se deixa influenciar e busque também influenciar as pessoas da melhor forma possível. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aqui nos comentários também que eu vou responder no próximo vídeo. E se você está em busca de um ambiente que te ajude a estruturar melhor seus hábitos em relação à alimentação, sono, exercício físico, manejo de estresse e ansiedade, e através disso chegar a melhores resultados de saúde física, saúde mental, performance, estética e composição corporal, clica aqui no link e faça parte da consultoria Strong. Por hoje foi isso, até a próxima.